César, dos confins do passado, Aqui para estamos. o nosso presente. Tudo bem? Tudo em paz, viajando no espaço-tempo, aqui estamos. Muito bem. Ficamos aí, acho que 2 semanas, né? Sem 2 semanas. nenhuma gravação, né? Problemas pessoais de ambos os lados, mas tudo está resolvido, né? Então, vamos voltar à nossa rotina, né? Então, vamos lá. Mais um episódio de Contatos Insólitos, esse aqui de número 161. E o tema de hoje é nosso falso senso de superioridade. Bom, isso aqui, esse tema foi uma inspiração que eu tive através de um vídeo que você compartilhou, né? Mostrando alguns templos lá na Índia, né? E, cara, assim, alguma coisa eu já tinha visto, mas outras não, né? E eu fiquei observando ali o nível de detalhamento, né, de alguns templos ali, alguns detalhes, entalhes super ricos e elaborados em alguns templos, dentro desses templos, pilares, tetos, né, de uma riqueza, um nível de detalhamento absurdo, né? Então, bom, não é segredo de... Talvez seja segredo para algumas pessoas que estejam visitando esse canal agora, mas eu tenho uma ligação com o Antigo Oriente muito forte, vendo em particular, depois pesquisando, né, porque eu fui atrás para saber se alguma daquelas informações tinham cabimento ou não, né? Então, tinha algumas coisas truncadas, eu fui atrás de algumas coisas, e aí depois eu adicionei, até no texto descritivo, eu esqueci de avisar você, eu adicionei um terceiro templo. Que me chamou muito a atenção, que estava misturado no meio, porque o vídeo é uma edição de alguns lugares, né? Então, tinham ali pelo menos 3 templos, que eu consegui achar o nome deles, e eu adicionei um a mais que não estava no descritivo original que eu te enviei, tá? Então, vamos falar um pouco a respeito deles. Mas, assim, mais do que falar sobre os templos em si, é a inspiração que eles me deram, né? Então, assim, voltando, né, ao ponto original. Então, assim, eu tenho esse fascínio pelo Antigo Oriente, principalmente pelo Vale do Indo ali, né? Brahmanismo, hinduísmo, budismo, e um templo em particular, eu fiquei, cara, muito tempo olhando para aquelas imagens e, sei lá, fiquei num estado meio de transe, assim, olhando tudo aquilo, e a inspiração veio da seguinte forma, né? Esse nosso senso de superioridade, né, que nós temos em relação aos povos antigos, que não é a primeira vez que a gente fala sobre isso também aqui no nosso canal, já resvalamos nesse assunto algumas vezes, mas eu acho que é importante a gente tentar desenrolar mais coisas a partir daí, né? Então eu fiquei pensando no quê? Bom, em primeiro lugar, coisas desse tipo, né? Pegamos assim, apenas 3 exemplos, mas é óbvio que você mesmo já viajou para outros lugares, né? E talvez tenha tido o mesmo tipo de impressão. Mas se a gente for falar sobre, né, cada lugar assim ao redor do planeta, eu acho que, né, um episódio vai ser impossível de a gente explorar isso adequadamente. Então, mais importante do que os templos ou os monumentos em si, seja essa sensação subjacente que ela me deu, né? De que diante de certos achados arqueológicos, ou certos monumentos, ou certos templos antigos, a gente se depara com um nível de riqueza e de sofisticação, de um nível de elaboração que é muito chocante assim para a nossa pretensa ideia de superioridade, né? Então a gente tende a menosprezar ou não tentar enxergar, né, talvez aí numa dissonância cognitiva, algo nessa linha, eu presumo, de querer falar, não, peraí, isso aqui é normal, isso aqui realmente eles tinham ferramentas rudimentares, através de mão de obra escrava, eles fizeram isso em milhares de anos e está tudo certo. Não, peraí, como assim está tudo certo, né? Então, há uma simplificação que eu acho muito perigosa, né? Embora no outro extremo também haja o perigo de você associar tudo com, né, aquela velha história, né, com tecnologias extraterrestres, não foram humanos em hipótese alguma, porque seria impossível humanos serem construídos. Eu acho que esse é um extremo da interpretação perigosa. Mas também tem um outro extremo que é a simplificação em demasia. Eram seres primitivos que não tinham condições e somente ao longo de um tempo muito
prolongado, eles teriam, porque eram seres necessariamente inferiores a nós, do ponto de vista cognitivo, não havia ciência ainda. Então, são dois extremos desse nível de interpretação que nós possuímos com a gente no centro das atenções sempre, né? Que eu acho muito perigoso. Então, o episódio de hoje eu queria explorar esse aspecto da gente denigrir, né? Pelo ponto de vista psíquico inferior, de achá-los incapacitados de fazer outras coisas, ou se foram capacitados, eles eram evoluídos só em determinados aspectos e não em outros. Então, quão perigoso é isso? Porque a gente pode deduzir, fazendo aqui um exercício de imaginação, não é muito difícil deduzir, em função do que nós temos hoje, que de repente, psicologicamente falando, não necessariamente eles eram inferiores a nós. Você pega, por exemplo, sei lá, um romano, um grego, que estivesse numa batalha, ou que estivesse, sei lá, em cima de uma biga, por exemplo, um gladiador, tivesse condições mentais muito mais fortes, ou um nível de resiliência psicológica, digamos assim, muito mais preparado do que nós, vivendo hoje, né, em pleno século XXI, em um apartamento no meio de um centro urbano, por exemplo. Ao passo que outros aspectos, por exemplo, gregos vivendo em cidades estariam muito mais aptos a elaborar conceitos abstratos, ou de articular muito melhor as ideias, o seu universo subjetivo, mediante o exercício que o dia a dia demandava deles, do que nós hoje, por exemplo, com uma linguagem achatada, superficial, temos de nos expressar e de enfim, passar adiante aquilo que nós estamos sentindo, né? Então, o quão perigoso é esse tipo de análise presunçosa e de forma a menosprezar aquilo que foi feito no passado, né? Então, essa seria a proposta do diálogo, tendo como ponto de partida essa inspiração que você me passou, né? E aí tendo como fonte de origem esses templos, que foi a partir daí que surgiu, mas a gente conseguir ir adiante nessa nossa ideia sempre muito perigosa de achar que os nossos antepassados eram inferiores a nós em todos os aspectos. Pode ser que em alguns aspectos realmente, de fato, eles inferior e superior aqui, é perigoso também falar, né? Não fossem tão desenvolvidos como a gente, mas isso não indica que em todos os aspectos eles eram. Eu não acho que a evolução seja uma linha reta, né, progressiva. A gente tem isso, talvez em termos psicológicos haja uma explicação para isso, de tender a achar que como a gente tem esse aparato sensorial que nos coloca dentro da caixa do espaço-tempo, a coisa tende a se desenrolar de uma forma reta, retilínea e progressiva, e muito provavelmente há um conjunto de altos e baixos aí ao longo do caminho, com estruturas, civilizações crescendo, depois passando por um período de declínio e se extinguindo. Então, a coisa é muito mais dinâmica, muito mais 3D, digamos assim, do que uma coisa mais parecida com uma linha, né? Então, acho que é mais ou menos por aí. Eu já passo para você fazer os seus primeiros comentários. Me desculpe se eu esqueci de alguma coisa, mas é que, né, já passou bastante tempo e vamos embora aí. A gente vai se adaptando ao longo. Não, brilhante introdução, como sempre. Não, eu acho que é por aí mesmo. Pelo que eu reli do descritivo que você me passou, é isso daí. Várias pinceladas. Eu acho que a gente tende a ver a vida linearmente, porque no momento que a gente olha para o passado, a gente vê uma linha. A gente vê uma linha daqui para trás, de hoje para ontem, de ontem para a semana passada, etc. Ou do que a gente lembra desde a infância para cá. A gente tende a ser uma linha. A gente tende a marcar as coisas em estruturas bidimensionais, um papel, um calendário. Então é mais fácil fazer linhas retas e cartesianas. Talvez isso ajude ou ajudou a formatar essa ideia da linearidade, né? Esse é um ponto. Por outro lado, eu acho que uma das minhas frases favoritas, né? Seria esperado que toda a cultura achasse que ela é o ápice da humanidade naquele momento, né? Porque, no mínimo, tecnologicamente, sim, ela pode se comparar com 2 ou 3 gerações anteriores, seja porque existem documentos das gerações anteriores ou memória das gerações anteriores, que alguém lembra, algum tipo de registro. Muito para trás, não, mas o que sobrou muito para trás? Ruínas. Talvez, quando muitos documentos traduzidos e
manipulados, e é o testemunho do que sobrou lá atrás. O que eu acho que acabou acontecendo no histórico, né? Até recentemente, viajar pelo mundo e divulgar esse tipo de coisa não era tão comum. Então, se falava do Egito, todo mundo sabia do Egito, era um mistério, sempre se falou das possíveis explicações da criação das grandes pirâmides e tal, envolvendo 20 mil escravos e uma série de outras coisas, e sempre assombrou o mundo, mas as outras construções nunca eram tão famosas, né? E hoje, nas últimas décadas, todo mundo viaja para todo lugar e filma tudo, então é um absurdo a quantidade de ruínas deixadas por aí, fora o que está se construindo agora, e muita gente tem cantado essa bola no viés arquitetônico. Então a gente vai lembrar do Eric von Däniken, que força a barra nos extraterrestres, dizendo que eram os deuses astronautas, mas tem mais 16 livros falando os deuses estiveram aqui, a história tem que ser reescrita, uma série de outras coisas. Zecharia Sitchin a mesma coisa. Agora, recentemente, o Graham Hancock tem um documentário na Netflix falando sobre isso. O Randall Carlson fala sobre isso, que nos últimos 150 mil anos, supostamente, tivemos 6 picos de civilizações, sendo que a Atlântida é uma delas. A Atlântida estava escrito por Platão e aquela turma toda lá há 2.000 anos. A gente tem redescoberto, você fala dos gregos, a gente tem redescoberto uma série de conhecimentos que já existiam antes, circunferência da Terra, uma série de outras coisas, foram perdidos, redescobertos. Já tocamos nesse assunto antes. Parece que sim, culturas antigas chegaram a ápices cognitivos capazes de fazer templos, pirâmides, estruturas que perpassaram o tempo e que mostravam que eles eram avançados. Acho que isso aí não tem dúvida. O que a gente pode discutir é quem foi, quanto foi, se teve ajuda externa ou não, que é um dos pontos da nossa conversa. Até que ponto eles estavam, foi totalmente um trabalho humano e até que ponto foi totalmente interferência externa, provavelmente é uma coisa intermediária. O que você está propondo aqui, que eu acho muito mais legal, legal, a linha cognitiva de ser capaz de resolver problemas científicos, mecânicos de construção, é só uma delas. Que tal a inteligência moral, interpessoal, espiritual, emocional, social, todas elas, será que eles eram menos avançados que a gente tende a passar o rodo por cima de tudo? E a tua proposta de conversa, que eu achei muito legal, não necessariamente. Talvez eles fossem muito melhor preparados, esse é o teu argumento, para viver, lidar com a vida e com a morte do que nós, né? A gente lida muito mal com a vida e com a morte hoje. Nós, de novo, a gente não foge mais dos tigres de dente de sabre, a gente não tem mais essas ameaças, mas a gente vive num constante estado de tensão em que a maioria de nós é um pequeno grupo de nós contra um enorme grupo de eles, os outros, e a maioria desses outros são uma ameaça, porque pensam diferente, não coadunam com a gente, comem diferente da gente, pensam diferente, se vestem diferente, falam diferente, não são como a gente. Não são como a gente, e para muita gente é uma ameaça. E é uma constante. Fora a ameaça local. Nossos vizinhos, o trânsito, o trabalho, a família. A gente vive em constante ameaça. O teu argumento, sempre vivemos assim? Provavelmente não. Provavelmente estamos padecendo de consequências dos nossos avanços modernos que não eram esperados e que nos estão fazendo viver pior. Talvez eles vissem melhor. Quando a gente vê algum filme, alguma reprodução do passado, sanguinário e morte fácil, a expectativa de vida mais baixa, sim, mas talvez eles vissem de maneira mais plena. Isso é uma pitada que eu gostaria de acrescentar. No fundo, o que vale a pena? O que é mais importante? Viver muito ou viver plenamente? A maior qualidade, talvez, né, cara? E esse é um aspecto também importante, né, que eu menciono, inclusive, no descritivo, né, como um dos exemplos, né, dessa falta de uniformidade no desenvolvimento do ser humano ao longo de inúmeras gerações, é que, por exemplo, você tem lá no Vale do Indo o desenvolvimento, por exemplo, de uma exploração subjetiva do ser humano através de técnicas. Vamos utilizar até a palavra, né, presunçosamente aqui, tecnologia, mas para explorar o interior e não o exterior,
que esse pessoal do Vale do Indo desenvolveu, né? E que hoje a própria ciência, né, salvo as devidas proporções, mas em linhas gerais, está redescobrindo através de um caminho completamente diferenciado, que não tem nada a ver com o caminho interior, ou o caminho externo, né, o caminho da física, né, uma das ciências aí mais brutas, chegando a conclusões muito parecidas, né? Então, do ponto de vista psicológico, por exemplo, e aí vamos falar de qualidade, não de quantidade, tudo bem, é consenso de que se vivia menos, mas será que não viviam-se com mais qualidade, né, em função das paranoias, das ansiedades, do nível de estresse, do nível de infelicidade, nível de depressão que nós enfrentamos hoje em dia, né? Ou seja, a tecnologia, sim, há o suporte material que nos dá um nível de conforto jamais sonhado por qualquer outra civilização anterior à nossa, até onde sabemos também, não dá para se afirmar, bater o martelo assim, né? Mas tudo indica que, mas em compensação, e as outras linhas de desenvolvimento, né? É justamente esse o ponto que eu estou querendo levantar aqui. Então, você pega, por exemplo, em termos filosóficos, né, os gregos me parecem estar muito melhor, ou estariam muito melhor preparados do que nós, por exemplo, porque no nosso dia a dia, quando a gente fala em filosofia, a reação comum, muito infelizmente, é dar risada, falar, deixa disso, para de filosofar, não viaja na maionese, volta para a realidade, coisas do tipo, né? Quando que, na verdade, a filosofia, cara, muito longe de ser algo abstrato em demasia, porque, assim, há um problema aqui também que o universo acadêmico, ele acaba criando uma coisa muito afastada da realidade, né, em seus laboratórios, ou presos, né, em seus escritórios. Muitos acadêmicos acabam se isolando ali nesse contexto, né, e lógico que no ápice do aprendizado, em suas graduações, pós-graduações, mestrados, meio que se deslocam, né, ou perdem o lastro com a filosofia mais basal, digamos assim, que é a filosofia ali do dia a dia, né, do que é a vida que estamos fazendo aqui, e talvez essa coisa abstrata realmente seja algo que nos tire um pouco da seriedade, ou faça com que as pessoas não entendam, e aí esse não entender levem elas a simplesmente virar as costas para esse tipo de narrativa. Mas o que eu estou querendo dizer aqui é que, em termos práticos de vivência, de qualidade de vida e de tentar desvendar esses mistérios, né? Porque é uma outra coisa que a gente perdeu, né? Esse clima de mistério, uma coisa que Jung falava, né? A vida o quê? É uma pausa entre dois grandes mistérios, né? O nascimento e a morte. Talvez a gente tenha perdido muito com essa pretensa superioridade e esse nível de, como eu posso dizer, de exaltação do raciocínio, esse nível de coroamento da habilidade humana dentro de um espectro ou de uma câmara, digamos assim, dentro da consciência humana, que é a parte intelectual, né? Então, aí a gente fica enclausurado nesse segmento da condição humana, achando que qualquer coisa que fuja, né, desse espectro é simplesmente inferior ou não tem validade porque não tem um controle laboratorial, então tem que ser ignorado e por aí vai, né, cara? Então, enfim, acho que eu falei demais. Essa bola para Não, é isso, é por aí mesmo, acho que é legal. Reafirmando o que você falou, com relação à parte, os acadêmicos, né? Eles acabaram criando uma bolha em que eles vivem e que tem um diálogo próprio, um vocabulário próprio, uma maneira própria de se autoconfirmarem, de se autoavaliarem, que para eles serve, mas ficou tão hermético que é fato que muitas vezes está bem distante da realidade. E é como mais ou menos eles funcionam. É uma bolha dentro de todas as outras bolhas que existem, né? E que é legítima e que tem seu papel, mas às vezes ele é exacerbado. Outra coisa que é importante a gente fazer, precisamos fazer alguns cortes sociais, que acho que é legal a gente lembrar disso. Parece óbvio, mas é sempre bom deixar claro. Quando a gente fala nós atualmente, somos 8 bilhões de almas encarnadas aqui, somos bem diferentes. Somos bem diferentes. Estamos distribuídos em países,
Antes não tinha países, estamos divididos em linguagens, históricos diferentes, condições sociais, econômicas, um monte, tem muitas diferenças. Tem muitas diferenças. A gente pode dizer que nós dois e todo mundo que está ouvindo esse canal, nós somos privilegiados. Dependendo da maneira como a gente avalia, nós estamos no 1% da população planetária que não está muito preocupada em sobreviver. A gente mais ou menos vive razoavelmente bastante bem. Então tem esse corte também que a gente precisa fazer. Tem muita gente vivendo de vida miserável? Sempre tem agora e sempre teve. Tem algumas coisas que perpassam toda a humanidade. Existem os miseráveis, existem a intelectualidade, e a intelectualidade, a elite, perdão, intelectual e a elite econômica financeira. Isso sempre existiu. Uma diferença brutal com relação ao passado é que nos últimos 200 anos, as sociedades em geral atuais reconheceram que ter propriedade de outro ser humano é um absurdo, coisa que foi comum nos últimos 10 mil anos. Ficou um absurdo e ilegal nos últimos 200 anos, um grande avanço. Outra coisa que é importante, mesmo nos lugares onde, no Oriente, onde as psicotecnologias muito mais avançadas, que a gente já discutiu sobre isso, meditação, introspecção, todo desenvolvimento interno dava um banho, a gente estaria redescobrindo agora, também viveu concomitantemente com situações como castas, que já existia na Índia, existe até hoje. Castas que diferenciavam as pessoas totalmente. Então, essa bagunça, esse samba do crioulo doido sempre existiu. Olha que interessante. Mas esses picos que a gente está tentando resgatar aqui de sabedoria em outras linhas de inteligência poderiam ter existido, sim. No mínimo, essas psicotecnologias já existiam. No mínimo, já existiam. Te ouvindo agora, o que me ocorreu? Por que a gente valoriza mais a inteligência cognitiva? Talvez seja um subproduto do sucesso do iluminismo e do materialismo científico. Olha só, quantos testes de inteligência mental, psicológica e tal existem? A gente não vai lembrar aqui. Mas quando a gente quer classificar uma pessoa de inteligente, todo mundo lembra do teste de QI, que só mede cognição. Então, a inteligência musical, moral, interpessoal, essas são outras ferramentas que a gente tem que usar. Elas acabaram ficando hierarquizadas. Agora a gente está revalorizando. Quando o Daniel Goleman lança na década de 80 a inteligência emocional, uau, como se fosse uma revolução, descobrimos. E agora a gente está descobrindo, não, todas essas existem também, né? E sempre perpassaram. O que você trouxe à baila, que eu acho muito legal, é outras inteligências existiam, sempre existiram com o ser humano, e talvez no passado, grupos consideráveis de pessoas estariam ou no mesmo nível que a gente, ou talvez mais avançados. Por que não? Não necessariamente. Poderiam até ter um QI menor. As construções dos templos não mostram isso, mas poderiam até ter um QI menor, mas moralmente, socialmente, emocionalmente, espiritualmente, interpessoalmente, talvez fossem tão ou mais avançados do que nós. Não todos. Nunca foi todos. Aliás, isso nunca foi para todos. Talvez alguns lá conseguissem entender, né? Isso é que é legal. Como hoje. Hoje, a gente pode dizer que a grande massa funciona do jeito, mas a gente sabe que toda generalização é muito perigosa. Porque tem muita gente boa no mundo, tem muita gente avançada, espiritualmente avançada, intelectualmente, em todas as áreas. Tem muita gente. É que eu costumo dizer, é que a bondade é mal publicitada. E a maldade, entre aspas, o ruim, vende mais e atrai mais. A gente tem alguma coisa no nosso interior que atrai essas coisas, né? As pessoas veem um acidente na rua, elas diminuem o carro para ver. Elas não podem ajudar, não tem nada que elas possam fazer, mas elas diminuem para ver. Uma parte mórbida nossa que a gente podia explorar um dia. Mas é interessante isso. Resgatemos essas outras linhas de inteligência que muitas coisas no passado tinha. No mínimo, você, como lembrou agora, psicotecnologias que levavam a gente para descobrir o interior, não só na parte do Oriente, a parte cristã original, fora toda a parte, toda a parte de Cristo, mas a de Jesus mesmo,
a parte esotérica do cristianismo, que eles não chamavam nem da parte de meditação, eles chamam de contemplação. Também tem técnicas profundas que levam ao despertar. 1000 anos, 1500 anos. A gente acabou perdendo muita coisa nessa modernidade que deu muita bola para técnicas. E talvez como uma questão de sobrevivência, como a gente começou a se reproduzir muito, a gente precisava de técnicas para poder dar conta de alimentar tudo isso, dividir em estados, organizar todo esse grupo de pessoas, dominar. Grandes impérios vieram e se foram. A gente talvez perdeu tempo nesse sentido, a militarização, o investimento em criar armas, maneiras melhores de subjugar o outro, de matar o outro, tudo isso veio em paralelo, né? No Oriente, o desenvolvimento de armas, por exemplo, foi muito inferior. Os chineses descobriram a pólvora, mas não usavam isso para armas. E a compensação agora também existe um processo, porque a gente está falando aqui dessa variação que sempre teve, na verdade não é novidade nenhuma, em níveis de consciência, né, ao longo da história. Então, muito provavelmente, isso sempre foi lugar comum no desenvolvimento humano, só que a gente tende a achar, eu acho que também esse é o grande erro, que há um desenvolvimento das coisas em detrimento do desenvolvimento humano, né? Então, a gente tende a achar que há uma certa progressão em função da nossa própria história recente, a gente consegue visualizar, por isso que eu falo sobre bolhas de espaço-tempo, né, cara, onde você consegue mensurar até certo tempo, você consegue traçar, né, um desenvolvimento que nos parece ser progressivo, né, com a Revolução Industrial, por exemplo, depois tem agora a Revolução Tecnológica e uma curva exponencial em direção a um rápido desenvolvimento, né, a inteligência artificial agora explodindo. Então, a gente consegue verificar isso. Porém, em termos de desenvolvimento humano, isso é bastante questionável, né? Inclusive, estava começando a ver uma palestra do Bernardo Kastrup, que ele fez, agora não lembro onde exatamente ele fez, porque foi muito rapidinho, um pouco antes da aula. Mas que ele está justamente explicando para um pessoal, uma galera que parece ser uma galera bem intelectual, o quão falaciosa é essa ideia de achar que um computador pode ficar consciente, porque ele mesmo, como engenheiro, estava explicando as diferenças entre um organismo e um chip, né, cara? O quão diferente eles são em termos de estrutura e função mesmo, né? E o quão enigmática é a consciência, né? Hoje, para nós, né? Sendo que não era para nossos antepassados, não era tão enigmático assim. E em função dessa ignorância, a gente faz analogias ou associações indevidas, né? Por causa justamente por isso. Mas aí a gente vai desviar muito do assunto, vamos voltar para cá. Cara, então tem essa questão da técnica ou do desenvolvimento das coisas que a gente tende a achar que, né, é linear. Porém, voltando aqui à questão dos tempos, cara, existe ali uma técnica no manuseio de ferramentas que nós nem fazemos ideia de quais sejam, né, para entalhar aqueles pilares de uma forma tão rica, né, cara, com um nível de detalhamento, onde você consegue passar somente uma agulha, né, um objeto muito fino entre um buraco e outro, que você, né, para pensar, poxa, será que nós realmente estamos nesse ápice? Porque você pode comparar aquilo lá, por exemplo, somente com, sei lá, ferramentas à base de laser, né, ou talvez impressoras 3D que consigam esse nível de detalhamento mínimo, né, em uma peça única. Você tem 3 tempos que eu mencionei. Vou ver se eu consigo mencionar os nomes, tá? Porque são todos nomes bem complicados. Mas eu vou colocar aqui, então... Capricha no seu sânscrito. Vai ser bem difícil. Não falo nem português direito, cara. Imagina, né? Sânscrito. Ou hindi, seja lá o que for essas palavras, né? Mas são 3 tempos, né? Um seria o Lepakshi, o outro é o Shenakeshava e o outro é o Kailasa. Esses 2 primeiros, eles são aqueles onde aparecem pilares muito rebuscados, inclusive no templo de Lepakshi há um pilar que ele é sustentado a partir do teto, ele na base ele está flutuante, né? É bem próximo do solo, né? Mas você consegue passar um pano por baixo e ele está simplesmente pendurado, esse pilar, né?
Esses são os dois níveis. O outro nível de sofisticação se encontra em pilares um pouco mais escuros nesse outro templo aí, que é conhecido como Shenakeshava. Provavelmente eu falei esse nome errado, mas me perdoem aí. Então, esses são os dois. O terceiro, cara, que é o de Kailasa, e esse que me chamou muito a atenção, porque ele não foi construído, ele foi esculpido. É um templo inteiro esculpido em uma enorme rocha na base de uma colina, né? Então ele tem 30 metros de altura na torre mais alta e 60 metros de comprimento, com um nível de riqueza, de detalhes, assim, como é que você vai esculpir um templo, né? Uma coisa é esculpir uma estatueta, né? Esculpir até uma estátua, mas um templo inteiro, né? De cima para baixo. Então, e assim, né? De uma forma bastante assimétrica, né? Sei lá, cara, numa época que não tinha computadores, ou até onde nós sabemos não existia nada nesse tipo, nada nesse nível, né? Como é que se media isso? Como é que você junta um monte de gente trabalhando, porque não é uma obra de uma pessoa só, de forma coordenada para conseguir esculpir aquilo lá, a quantidade de artistas para que isso fosse feito de forma com um nível de simetria, eu falei assimétrico, mas na verdade é simétrico, né? Um nível de simetria, né? Com estatuetas de um lado e de outro, do mesmo tamanho. Cara, é um nível de sofisticação que não dá para a gente menosprezar. Me desculpe, não dá. Você me virar as costas, é normal. Não tem como você achar isso normal ou comum, né? Então, voltando a dizer aqui, em relação à questão técnica, ou seja, o desenvolvimento das coisas, a gente não pode falar de monumentos dessa natureza sem ter desenvolvido técnicas ou tecnologias adequadas para lidar com isso. Tudo bem, pode ser que não seja o mesmo nível de técnica digital, digamos assim, até onde a gente consegue, né, fazer um traçado disso em relação ao passado, mas, de repente, tecnologias analógicas mesmo, mas que tem a sua característica singular, a sua particularidade, né? Então, cara, é muito rico, é muito complexo, tão complexo demais que às vezes eu acho que até esse senso de superioridade, que é a temática hoje aqui, né, esse falso senso de superioridade, ela passa pelo não entendimento do nível de complexidade envolvido. Então, mais uma vez, parece que há essa dissonância cognitiva em que você simplesmente não entende e por não entender menospreza, né? Mas, cara, para mim é realmente absurdo. Eu vou tentar, inclusive, pegar o link do vídeo e postar junto aqui com o descritivo, e vou colocar também o nome dos templos para que as pessoas depois pesquisem e tirem as suas próprias conclusões, né? Mas é isso. Não, é legal. E, de novo, são 3 exemplos dentre inúmeros, são centenas no mundo inteiro que a gente poderia levantar aqui. Eu tive muita sorte de ter viajado bastante e vi algumas coisas que são extraordinárias. E a dissonância cognitiva vem basicamente da seguinte situação. Quando especialistas são chamados para analisar, reforçando o que eu acabei de falar, quando especialistas são chamados para opinar e dizem, não sei como foi feito, não dá para fazer do jeito que é hoje, por exemplo, as pirâmides, um monte de engenheiros me diz, não tem guindaste hoje que seja capaz de levantar esse tipo de pedra. Como, por exemplo, lá no Líbano, no Vale do Bekaa, como é que chama aquele lugar? Já vou lembrar. Tem uma pedra, o Trilithon é uma coisa gigantesca, não tem nenhum equipamento hoje que possa fazer. Então, como se fosse um grande pilar deitado, assim, não é exato, Baalbek. Baalbek. A reação é, não conseguimos fazer hoje, portanto, não pode ter sido feito no passado, portanto, a única alternativa seria alguma coisa externa. Acontece isso na Ilha de Páscoa, acontece isso na África, acontece isso em todo lugar. Outra coisa que é muito importante, antes da gente voltar a falar nas obras em si, antes da obra, alguém foi capaz de fazer croquis ou imaginar, porque ninguém sai fazendo sem ter um planejamento anterior. Imagina um mestre, você trabalhou com isso, você sabe disso, tem que ter croquis, tem que ter visões de todos os lados, alguém estava lá, de algum modo, orientando isso, parte por parte, na pedra, é impressionante.
Então, o que é bacana hoje em dia é isso. As evidências estão aí, né? Agora, a ruína da hora, do momento, é o Black Death lá na Turquia, que é impressionante também. Estão querendo esconder coisas porque não sabe. De novo, quando a gente não sabe, algumas de nós reagem muito bem. Que legal, uma ótima oportunidade para a gente aprender. Aqueles que têm profissões, verbas, reputação a tentar se justificar e não conseguem, tentam esconder, tentam adiar, tentam enrolar, têm dificuldade para dizer, não sei, vamos pesquisar juntos, etc, etc. Parece que o passado vive nos assombrando, dizendo alguma coisa muito mais legal, mais avançada existia antes. Talvez, olha só que legal, a primeira coisa que a gente pensa é que ferramentas foram usadas? Coisas materiais. E talvez eles usassem outras ferramentas que nós perdemos. Temos que admitir que talvez tenhamos perdido alguns tipos de ferramentas físicas, sim. Mas por que não pensar que existiam talvez outros tipos de ferramentas não necessariamente físicas? Sim. Psicotecnologias. Exato. De outras maneiras. Ah, mas isso parece ficção científica, mas temos que explorar tudo. Um verdadeiro cientista explora tudo, e depois a gente vai tentando descartar as coisas. A questão é, o ponto-chave é, não há explicação para uma miríade de templos, ruínas, mundo afora, em todos os continentes. E nós não sabemos como colocar isso. E foram feitos por culturas supostamente menos avançadas intelectualmente, moralmente, em todos os aspectos que a gente conversou de todas as inteligências, e que tudo indica que não tenha sido necessariamente assim. Tenham tido suporte externo ou não. Sim. Independente, eu não estou nem entrando aqui na suposição de civilizações extraterrestres terem ajudado, nem entrei nesse mérito ainda. Eu acho que, colocando de lado completamente essa hipótese, daria para a gente estar navegando muito bem, né, nessa seara aí, no intuito de quão irresponsável nós temos sido em relação aos nossos antepassados, né? Ou dessa visão, por exemplo, que também é muito comum de, ao não entender, é simplesmente uma ritualística religiosa que eles tinham, porque eram incautos, porque eram ignorantes, como se a visão que se tem hoje da religião, que é no nível literal, né, a maneira como nós, da forma mais popular possível, interpretamos as religiões, as principais religiões, no sentido literal, e isso aos olhos da ciência nos parece supersticioso, sem pé nem cabeça, como de fato é, toda vez que você interpreta algo literal, você problematiza um contexto que não era para ser literal, era para ser simbólico, né? E aí você traz a possibilidade de haver os extremos, né? O fundamentalismo religioso ele surge a partir daí, da interpretação literal, e você projeta isso para o passado, né? Avaliando que a relação desses povos que estavam ali construindo o templo era necessariamente a mesma. E não existe nada indicando que há um tipo de relação literal. Muito provavelmente, a relação que eles tinham com aquilo que talvez hoje, aos nossos olhos, a gente chamaria de uma religião, seria muito mais simbólica, muito mais profunda e muito mais enraizada em níveis conscienciais aprofundados que até justificariam a utilização de ferramentas talvez psíquicas ou de até uma postura, digamos, comportamental que favorecia o esforço em demasia para construir aquilo lá, um nível de contemplação e de admiração pelos mistérios da vida que justificava o esforço todo, a dedicação de uma vida, por exemplo, a construir um único templo. Então, são aspectos que para nós hoje nos parecem muito alienígenas, né? A gente não, agora estou usando a palavra alienígena no sentido de que realmente muito fora do nosso senso de realidade, né? Mas que, cara, poderiam fazer parte desse molho em que a riqueza e a complexidade das pessoas ali envolvidas com essas construções poderiam muito bem dar de 10-0 naquilo que nós consideramos hoje como o nosso entendimento da realidade. E tem algumas coisas que são bem interessantes. Experiências pessoais. Você vai para o Egito, você conversa com as pessoas, a maioria das pessoas vai dizer,
elas não estão mais preocupadas com o que aconteceu, a maioria das pessoas, né? Elas querem sobreviver, então elas querem, e aquele país sobrevive basicamente de turismo. Então eles vão contar qualquer história que qualquer turista queira ouvir. Mas, conversando com gente que entende, estudava, eles chegam à seguinte conclusão: olha, existia um conhecimento aqui e foi perdido, mas há milênios. Nós não temos como recuperar, não tem jeito. Nenhum de nós, dos antepassados nossos, sabe como foi feito. Eles dizem: olha, não estou falando das pirâmides, não. Uma simples estela, uma inscrição numa pedra, nós não somos capazes de fazer hoje. Nós não somos, nós perdemos isso. Isso é um aspecto. Indo para o Peru, os caras vão dizer o seguinte: olha, esse conhecimento estava aqui até pouco tempo. Até pouco tempo eles sabiam fazer, pouco tempo é 400 anos. É que os espanhóis foram matando um por um, todo mundo, até os que tinham o conhecimento. 400 anos não é nada. A gente tinha isso aqui, não só as construções que estão lá em Cusco hoje para todo mundo ver, mas os documentos, as estruturas estavam ali e foram matando. Eles não escreviam, mas eles tinham os quipos que deixavam instruções e tal. Tudo isso foi sendo queimado, eliminado pelos dominantes do momento. Recente, recentíssimo. Perdemos esse tipo. Eles dizem isso, está aqui, ó, eles sabiam, não só isso, como plantar nos terraços, como viver bem com a natureza, abrindo o espectro. As construções estavam dentro de um contexto muito maior. Você vai lá você vai no Palenque, as fotos de Palenque vão mostrar só as estruturas lá, mas e toda a vegetação ao redor, toda, você começa a olhar, tem um porquê daquele templo estar naquela posição, distante dessa posição, daquela pirâmide dali, tem todo um porquê, que hoje a gente especula, os próprios os especialistas mexicanos dizem, tinha uma razão, a gente perdeu isso. Até outro. E olha, e os caras falam de novo, faz pouco tempo, os espanhóis chegaram há 500 anos, estava aqui, eles eram capazes de fazer, explicar. Impressionante isso. Cara, tem um outro aspecto que você estava mencionando aí, quando você falou de distanciamento, e isso me fez pensar no outro aspecto também que a gente não explorou nesse episódio ainda, que é o seguinte, né? Quando eu falei para você sobre o Bernardo Kessler dando aquela palestra e falando sobre os aspectos básicos da engenharia de computação, né? Ou seja, como é que você constrói um chip, né? Como é que você faz um circuito integrado, coisas básicas da computação. Ele menciona que mesmo gente de calibre, grosso calibre nas universidades, né, no meio acadêmico, muitas das vezes eles não sabem como é que o computador funciona, porque se distanciaram muito da fonte, da origem, e, sei lá, em suas teses, em seus mestrados, estão em tantas camadas longe, né, daquilo que origina ou que faz funcionar um computador, eles perdem esse contato, e por perder o contato, eles não conseguem fazer as associações devidas. Voltando para o tema principal aqui, que é os nossos antepassados, como perdemos essa origem também, perdemos o contato com a fonte dessas coisas, o nível de associação que nós fazemos, ele não vai ser exato mais nem a pau. A gente vai fazer associações indevidas em função desse distanciamento com a fonte que nós temos. Não estávamos lá, não vivemos aquela época, né? Então, a gente vai associar da forma como faz sentido para nós hoje em dia, mas fica muito aquém daquilo que, de repente, estava acontecendo naquele momento, né? Então, mais ou menos. Perfeito. Isso é a quintessência da estrutura paradigmática, que ela é uma perspectiva, e a gente tem muita dificuldade de ver outras perspectivas, espaço e temporais. Em outras palavras, como é que outros lidaram com esse tipo de problemática em outros lugares, em outros tempos? A gente tem muita dificuldade disso. Requer um desprendimento, um olhar por outros ângulos, de novo, espaço e temporalmente, que nem todos nós temos condição ou bagagem. É um tipo de inteligência também essa, ser capaz de se desprender. A gente tende a filtrar tudo pelo nosso ego, por isso está aqui. Olha o nosso aspecto, um dos nossos temas fascinantes, o quanto a gente antropomorfiza o extraterrestre.
essas criaturas provavelmente são super díspares, são muito diferentes do que a gente está achando, mas para a gente conseguir ter um mínimo de entendimento, e outra expressão que você usou agora, que eu acho que é fundamental para todo entendimento, a gente busca sentido, a gente não se sente bem quando a coisa não tem sentido. Mas olha que interessante, a realidade com R maiúsculo, ela é. A gente é que tenta dar sentido para ela. E a nossa tentativa de dar sentido, ela é cambiante. Ela muda o tempo inteiro, porque a gente muda o tempo inteiro. A gente está em processo de crescimento e entendimento maior. Quanto mais a gente muda a perspectiva, o que está mudando a realidade? Não, ela sempre esteve lá. Ela é. É a nossa tentativa de entendimento para ela. E quando não faz sentido, a gente dá tilt. Tem que fazer sentido. E fazer sentido não significa que é necessariamente verdadeiro. Esse é outro problema. Você entrou numa seara, nossa, cara, outro universo agora a gente discutir. Mas legal, vamos tentar nesses últimos 15 minutos aqui explorar um pouquinho, que é... nossa, cara, por onde eu começo? Tanta coisa. Essa questão do fazer sentido, né, cara? Gosto muito também dessa analogia, eu sempre uso ela o tempo todo, né, cara? Que nós, primatas recém-descidos das árvores, não teríamos a capacidade cognitiva, né, para entender tudo aquilo que o universo demanda. Seria muita pretensão, e mais uma vez cai como uma luva no título desse episódio, né, que é nosso falso senso de superioridade. Então, logo de saída, a gente já está em desvantagem. Por quê? Porque não temos esse aparato apropriado. Fomos sendo desenvolvidos ao longo da história para sobreviver num ecossistema específico. Lógico que fomos, ao longo do caminho, criando ferramentas que foram nos dando uma certa liberdade para sair um pouco da savana e para, sei lá, climas um pouco mais frios, e aí isso foi, né, promovendo deslocamentos ao redor da Terra. Isso foi nos dando uma certa flexibilidade, ok. Mas ainda assim, estamos numa fina camada, num planetinha muito específico, uma gravidade específica. Basta, né, os astronautas viverem um pouco fora dessa atmosfera que já apresentou problemas estruturais, problemas físicos que se apresentam, eles têm que fazer exercícios, voltam para a Terra com uma série de problemas. Então, nossa, somos muito frágeis e muito adaptados a um tipo específico de condição. Então, como é que isso poderia ser transportado para a nossa conversa aqui? Cara, a gente tenta dar sentido às coisas com base nesse aparato, né? Então vai estar sempre limitado, né? Vai estar sempre condicionado às condições perceptivas e cognitivas enfim, dessa estrutura que nós temos, né, cara? E não tem como você... Tudo bem, estamos falando de seres semelhantes a nós no passado, né, que talvez tivessem também com essas limitações, muito provavelmente estariam com elas. Mas, cara, há todo um peso cultural também, entendeu? Que ainda traz mais peso, né? A gente acha que é livre, nossa, não, eu penso livremente. Nada! Você é resultado da sua infância, você é resultado da sua história, daquilo que você aprendeu na escola, daquilo que você aprendeu nas relações com parentes, com amigos, etc. E tudo isso influencia em demasia a nossa forma de enxergar a vida, né, cara? Então, olhar para o passado com esse viés desprendido dessas diversas camadas e paradigmas é muito complicado, mas é um exercício útil a ser feito, e eu acho que é isso que demanda de nós o momento que a gente vive agora, né? Perfeito. Para botar tempero nessa conversa, vai ficar muito mais legal. Todo esse processo cultural que você reforçou agora muito bem, que a gente é uma construção cultural, familiar, social, traumática, uma série de outras coisas, ela veio sendo construída. Nós não participamos dela conscientemente, mas alguns de nós, como a gente está fazendo agora, nos tocamos, aconteceu, somos isso. O que nós podemos fazer consciente é desconstruir esse ego, desconstruí-lo todo e depois reorganizá-lo educadamente para nos fazer o funcional, porque ele está disfuncional, em alguma medida, em maior ou menor grau. Parece que é ponto pacífico, todos nós, todas as almas encarnadas. A desconstrução dele, a reconstrução dele de maneira mais harmônica e que nos faça viver plenamente, esse é um trabalho muito interessante. Os antepassados passaram por isso também, e alguns vivenciaram isso também. Mas mais tempero na nossa conversa,
supostamente o pessoal da teoria integral assume o seguinte, que existem dois tipos de conhecimento que a gente pode ter. Um é o conhecimento da consciência cósmica, do profundo, que é uma experiência de pico, que 60% da população do planeta tem, e alguns que treinam têm recorrentemente. Mas o que acontece? Você pode ter em qualquer momento da sua vida, você não precisa ter nenhuma das linhas de inteligência, você poderia ter muito bom, você pode ter no trânsito, você pode ter em qualquer lugar, você pode ter tomando ayahuasca ou não, puf, você tem. Você sente, eu sou um com a Terra, eu sou um com o universo, seja lá o que for. Mas você só sente isso, você não entende isso. Na hora que você volta e tenta interpretar, meu Deus, vai estar no nível de consciência que você está ali. Se você for um cristão fundamentalista, você vai achar que viu Cristo. Se você for um judeu fundamentalista, é o Messias, é Alá, é um extraterrestre. Se eu estou no mundo, é um extraterrestre, é a nave-mãe. Vai estar sempre filtrado de acordo com o seu nível de consciência aqui. Então, nós somos sempre ser escravos dessa estrutura através da qual a gente vai filtrar essa experiência. Porque uma coisa é a realidade sem forma, a vacuidade. Mas a gente vive no mundo da forma, temporal. E a gente tem que interpretar ela também é parte da nossa vida. Essas duas realidades fazem parte. A sabedoria está em saber lidar com as duas. É o que o pessoal chama do despertar, do waking up, do growing up. Essa evolução, ela entende. O nível de consciência, como da criança para o adulto, também existe no nível de consciência moral, psicológico, espiritual. Mas a interpretação vai estar necessariamente vinculada a esse nível. E, como estamos em níveis diferentes, é muito difícil a gente chegar a consensos. Com certeza, com certeza. Mas é interessante, cara, que você percebe assim na fronteira dianteira de certas pesquisas, há já um esforço, lógico que ainda é muito pequeno em relação àquilo que seria realmente o desejável, de pessoas, por exemplo, querendo buscar padrões em comum com experiências, por exemplo, com o DMT, por exemplo. Então, pessoas na fronteira da ciência, químicos, neurocientistas, já buscando uma certa padronização das experiências, embora elas sejam muito individualistas, muito peculiares, né, com as suas idiosincrasias, etc., é possível perceber, já em algumas discussões, algumas entrevistas que eu andei assistindo, de que há, além disso, certos padrões verificáveis. Lógico, são muito subjetivos ainda, mas isso é de uma forma recorrente, ele acontece através do que? Da comunicação, que esse é um outro problema, porque como você mesmo disse, a gente está passando por uma experiência inefável, como é que depois você retorna e comunica aquilo? Mas à medida que você empreende uma jornada repetitiva, né, recorrente, você fica melhor preparado para voltar e conseguir achar as palavras corretas ou a linguagem um pouco mais aproximada. Não sei se seria possível achar uma linguagem determinística, mas uma linguagem um pouco mais próxima da verdade, digamos assim, talvez seja... Numa margem. E quando várias pessoas passam por isso, você começa a ter um banco de dados. Isso, exatamente. E é o que está acontecendo atualmente em alguns países, não são todos os países que é possível você fazer esse tipo de experimento. No Brasil, por exemplo, é proibido, até onde eu sei, mas você tem, por exemplo, a Holanda, onde a coisa é um pouco mais liberal, no Japão também, já estão algumas universidades fazendo esse tipo de experimento, nos Estados Unidos também, aquela universidade, não vou lembrar o nome agora, me fugiu, Hopkins, alguma coisa Hopkins, se eu não me engano, eles são pioneiros também nas pesquisas com DMT, Johns Hopkins deve ser. Tem. Johns Hopkins. Psilocibina, DMT, enfim. Ibogaína, tem várias, tem legal. Você quer ver? Me ocorreu agora um outro paralelo interessante. O que essas substâncias proporcionam? Supostamente elas proporcionam às pessoas é como se houvesse um véu que impedisse que elas pudessem ter acesso a esse tipo de experiência, e esse véu é retirado e as pessoas têm esse tipo de experiência, né? Sim. Grosso modo. As grandes tradições espirituais das filosofias perenes dizem? Somos já iluminados, é que não conseguimos enxergar. Essa busca, por que a gente não encontra? Não há nada a que buscar, você já é.
é que você não está conseguindo enxergar. Precisa tirar esses véus, precisa tirar esses bloqueios para você conseguir enxergar isso. Então, existe uma linha dessa. A nossa aculturação acabou criando uma série de obstáculos, uma série de véus que nos impedem de viver plenamente uma série de coisas. E olha que interessante, como existe a memória de que existe essa possibilidade de ter acesso a isso, isso acabou se transformando numa busca. Quando, na verdade, essa busca, e que tende a ser infrutífera, porque é uma condição que já está. Não há que buscá-la, há que vivenciá-la, realizá-la, para usar o termo em inglês, assumi-la, descobri-la, não buscá-la. E isso é o grande desafio, né? Essa é a grande sacada. Quando a gente toma essa substância, e eu tive essa experiência, você não sabe de onde vem, quando começa, de repente, você está, e você não sabe explicar, você busca palavras, você está na jogada, e de repente, não está mais. E às vezes dá para você voltar e lembrar e saber onde tem o limite de estar ou não. É fascinante essa coisa, é fascinante. E nada, perdão, antes que te passe, e nada impede de que tenhamos vivido isso no passado. As outras culturas também viveram. Tocar nesse ponto em particular, porque até que ponto também, em processos tão complexos como este, exigindo nível de organização, nível de conhecimento técnico, a participação de substâncias como estas também não poderiam, na figura de um xamã, na figura de um líder religioso, estarem ali, de repente, tendo acesso a uma realidade muito mais rica, muito mais complexa, e depois do retorno, ter as condições de, pelo menos, elaborar um projeto mais sofisticado, com um nível de detalhamento muito maior, coisas que, de repente, seriam impossíveis de você detalhar com apenas os 5 sentidos. Então, sabe, tudo isso é, lógico, especulação pura aqui, mas sabemos que os xamãs aí, ao longo de milênios, sempre fizeram uso de substâncias psicodélicas. Então, né, não há uma razão, considerando ainda que, de repente, não havia uma legislação naquela época para regulamentar isso nem nada, de que eles poderiam estar fazendo uso dessas substâncias e, através desse vínculo com um enraizamento num universo muito mais rico de detalhamento, trazer depois para o universo menos rico, digamos assim, dos 5 sentidos, essa riqueza toda e traduzi-la de forma a construir um projeto ou a partir daí organizar as pessoas para que se fizesse algo que para aos olhos de hoje seria algo impossível de ser feito, né? Sei lá. Não, acho que você falou tudo. E essa última frase é importante. A gente vai usar, a gente tem a tendência, a nossa cultura, as culturas em geral, humanas do momento, tem a tendência a usar a gente como referencial, o presente como referencial, a quintessência da evolução. E isso é o primeiro passo para começar a distorcer o entendimento da realidade. Sim. Ela já começa distorcida. Sem dúvida. Logo de início já tá errado desde o princípio, né? Então, a partir daí, qualquer tipo de raciocínio, de desenvolvimento explicativo vai tá arruinado, né, cara? A ideia seria, vamos tentar fazer um grande, gigantesco brainstorming, procurando ver tudo que ocorre na nossa mente, por mais absurdo que seja, vamos colocar na mesa para ver, tentar chegar perto dessa realidade com R maiúsculo, porque ela existe. A gente tem que tentar chegar perto dela. E a gente tem feito o quê? Se faz sentido, nós estamos mais perto. Talvez sim, mas talvez não. Só porque faz sentido, não necessariamente. E esse negócio do sentido, você falou, estamos agora no finalzinho, né? Acho que não vai dar para explorar aqui uma outra coisa que eu me lembrei, é que se não faz sentido, não significa que não há um sentido, é que não há um sentido que nós ainda conseguimos estabelecer, né? E talvez a pressa em elaborar um sentido, a forceps, também seja um outro problema, né? Já que, né, eu não consigo esperar, eu tenho uma pressa desgraçada em querer concluir, eu vou inventar um sentido aqui, a forceps, né, colocando uma peça quadrada num buraco redondo, para ver se eu consigo tirar esse desconforto, né? E esse é um outro problema. E a interpretação linear da vida em geral e tudo que nos permeia
vai dar sempre essa impressão de que tem que ser causa e consequência, causa e consequência. A gente fica muito pouco à vontade quando só tem a consequência. Cadê a causa? Eu tenho que encontrar a causa. Nem que eu tenho que inventá-la. Eu tenho que criá-la. Eu fico um pouco à vontade se eu ver uma consequência sem causa. Porque o caos, ele não nos dá sentido, né? O caos, ele nos perturba porque simplesmente é uma sequência de eventos descontínuos, como o próprio sonho assim é. Mas isso porque a gente não entende de simbologia, né? Que a gente ficou na literalidade. E sendo literal aqui, cara, infelizmente acabou o tempo, cara. Uma hora cravada aqui, que pena. Foi boa. Foi boa. Daria para falar muitas outras coisas, cara, nessa seara aí, mas acho que valeu a pena, né? Foi bom. Sempre aprendo contigo. Sempre aprendo contigo. Eu sempre aprendo contigo, obviamente, né? A recíproca é verdadeira. Então, mais uma vez, muito obrigado pela uma participação impecável e riquíssima, e nos vemos na próxima semana com mais um episódio de Contatos Insólitos. Um grande abraço. Combinado. Grande abraço. Até mais. Até mais, tchau, tchau. Tchau.